grande épico, né, indiano, que é o Ramayana. Na verdade, existem dois. O Mahabharata, do qual um dos capítulos é a Bhagavad Gita, e o outro épico é o Ramayana. Então, o Ramayana, ele vai falar, na verdade, a história do Rama. E quem foi o Rama? Os indianos acreditam que o Rama teria sido uma das encarnações divinas, né? Um avatar, né, como eles falam. Já ouviram essa palavra? Então, o Rama, na verdade, ele teria sido um avatar Rama, que viveu há milhares de anos atrás. A gente não tem uma noção clara, né, tempo, para trazer uma luz para a humanidade, né? Isso é a concepção dos indianos, tá bom? Então, Rama teria sido um avatar que viveu há muito tempo atrás. Então, avatares são encarnações divinas, né, que vêm para trazer uma mudança para o mundo, né? Existiram vários na humanidade, né? Mas os mais importantes, né, do hinduísmo é o Rama e o Krishna. Então, a gente tem o Rama, que teria sido o primeiro, né? E depois o Krishna. São os mais queridos, digamos assim, né, no hinduísmo. É, porque a história de Rama, o Ramayana vai narrar a história de Rama, né? De uma dessas encarnações divinas, né? Na concepção que os orientais têm, tá bom? Então, isso aqui está bem claro, né? A gente vai analisar o Ramayana da forma que ele está exposto e depois a gente vai discutir o simbolismo esotérico da coisa, tá? Primeiro a gente vai falar da forma que ele está exposto, depois a gente vai discutindo, né, o simbolismo, né, o que significa, tá bom? Porque o que acontece? Esses contos, né, como são algo muito antigo, eles acabam sendo misturados, né, a lendas. Então fica difícil você saber, será que isso realmente aconteceu? Né? Como é que a gente vai saber? Né? Mas é como diz o ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. Né? Então esses grandes contos, né, orientais, né, tanto de outras religiões, eles têm um fundo de verdade. Mas até você encontrar esse fundo, né, aí é um estudo, né, uma pesquisa. Mas todos eles têm algo em comum e vocês vão entender isso quando a gente estiver caminhando para o final. Então, Ramayana, né, ele vai contar a história de um grande reino, né, na Índia, chamado Ayodhya. Tá bom? Então, Ramayana vai contar a história de um grande reino na Índia, chamado Ayodhya. Estou com um papelzinho aqui, né, porque tem uns nomes complicados, senão... É o reino. É onde isso vai se passar, né? Isso. Então, tudo vai começar ali em Ayodhya, nesse reino, que seria localizado na Índia, né? E nesse reino, a gente tem um grande rei, né, que é chamado de Dasharata. Não sei se a pronúncia é assim, né? Mas enfim. A animação ela é inspirada, né, no livro. Então, Dasharata é um grande rei que teria governado na Índia, né, há muito tempo atrás. Um rei bondoso, né, muito querido, né, por sinal. Só que esse rei, né, como vocês assistiram na animação, ele já era um rei idoso, né? Então ele queria ter um filho para que, né, pudesse continuar a linhagem. Só que nenhuma das esposas deles conseguiu engravidar. E o Dasharata, ele tinha 3 esposas, né? Era uma coisa assim comum, né, antigamente, né? Por quê? Porque na verdade, né, a maioria dos homens eles entravam em guerra, então morria muito cedo, né? E a estimativa de vida no passado não era como hoje, né? No passado as pessoas viviam até 20, 30, né? Se passasse disso era luxo, né? Porque a maioria morria muito cedo, né? E como os homens viviam em guerra, né? Era um costume comum, né, cultural, você ter mais de uma esposa, né? Então esse rei aqui ele tinha 3 esposas, tá certo? O que aconteceu? Como ele estava muito triste, né, com essa situação de deixar o reino sem um herdeiro, ele vai se consultar com os sábios da Índia, né, para fazer ali um ritual para ver se a coisa melhora, né? É preparado aquele ritual, né? Ele tem uma devolutiva, né, porque vê uma aparição e comunica que as 3 esposas vão ter filhos, né? Aí nascem os 3 filhos, né? Cada um de uma esposa. 3 não, perdão, 4. Então a gente tem 4 filhos.
O primeiro foi o Rama, né? Que seria o filho mais velho. Então o primeiro teria sido o Rama, né? Que também ele é conhecido como Ramachandra, mas por nós ficou mais o Rama, né? Então o nome dele, na verdade, é Ramachandra. E as outras esposas tiveram também seus filhos, né? Deixa eu ver aqui o nome dele. A gente teria o Lakshmana, né? Que era bem próximo do Rama. Era um irmão assim bem querido, né? Que ele tinha. É, Lakshmana. O outro é Shatugana, eu acho que é mais ou menos assim, tá? Vocês me desculpa aí a pronúncia. Aí viria, deixa eu ver, e Bharata. E é interessante que eles eram muito próximos, né? Não tinha assim rivalidade, né? Existia um certo respeito. Que isso é raro, né? Se você for para analisar, né? É, calma aí, a gente vai chegar lá. Muita calma nessa hora. Então, eles eram irmãos muito queridos, né? Tinham um laço muito profundo, né? De respeito, de amor, né? Uma coisa que não é como hoje, né? Porque a gente sabe que é na família, né? Onde é projetado, né? Encarnações que muitas vezes são de pessoas que não se deram bem em vidas passadas, né? Mas nesse caso aqui eram irmãos muito próximos, né? Que vieram realmente um ajudar o outro, né? E o Ramachandra seria a encarnação divina, né? Na concepção dos hindus, entendeu? E esses irmãos aqui viriam para ajudar ele, né? Na verdade. Então o rei fica muito feliz, né? Com todos esses filhos. Porém, o Ramachandra, né? Ele era muito querido, né? Todo mundo gostava dele, né? Como ele era uma pessoa muito modosa, né? Tinha várias qualidades. Então, ele, na verdade, seria o sucessor, né? Após a morte do rei, né? Como vocês puderam ver no filme, né? Então, nisso, né? Um grande sábio vai requisitar o Ramachandra e o Lakshmana para combater um demônio, né? É interessante que nessa concepção, né? Todos aqueles reinos que estão, né? Fora de Ayodhya são considerados demônios, né? Reinos malignos, né? Então, sai o Rama e o Lakshmana numa missão, né, para combater um demônio, né? E um ponto interessante, né, é que nesse momento eles recebem armas sagradas, né? E conseguem a vitória, né? Aí beleza, né? Então, enquanto isso no reino, né, já tinha passado um tempo. Né, a gente está trazendo só um resumo, né? Porque se for narrar, né, aí é umas 2 horas, né? Como a gente vê na animação, por exemplo, né? Então, passado algum tempo, o que acontece, né? O Rama vai crescendo, vai ficando muito famoso, né? O rei vai cada vez mais, né? Envelhecendo, envelhecendo, e ele decide que o Rama vai ser sucessor, né? Só que existia, né, uma criada, né, da mãe de Bharata, e essa criada ela começa a causar um caos, né? Aí você vê o exemplo aí da inveja, né, da cobiça, né, como ela é algo forte, né? Porque até então o Rama ele era querido por todo mundo do reino, todo mundo gostava dele, né? Uma pessoa boa, né? Só que essa criada, né, ela queria que o filho Bharata fosse o sucessor, não Rama. Então ela vai ser a personificação ali do mal, né, no reino, né, querendo causar uma discórdia ali. De fato ela consegue, né? Porque essa mulher ela vai influenciar a mãe de Bharata. Né? Então ela influencia de uma forma que realmente ela fica ali, né, presa naquele magnetismo dela e acaba, né, cometendo um ato ruim, entendeu? Isso é muito interessante a gente analisar esse ponto, né, sobre as influências. O cuidado que a gente deve ter com aquilo que a gente escuta, né, comentários, né, fofoca, né, aquele disse-me-disse, né, porque é muito fácil você ser influenciado, né, por mal. Muito fácil, né? Ninguém vem para você, né? Geralmente vem conversar com você para falar coisas boas, né? Elogiar pessoas, né? Geralmente as pessoas vêm trazer coisas ruins, né? Sobre o outro, né? Então, nesse comentário é muito fácil você ser influenciado, né? Você se deixar levar por aqueles comentários que nem sempre têm uma procedência boa, né? Inclusive, eu acho que é o Sócrates, né? Ele tem uma regra de três. Quando as pessoas vinham falar com ele, né? Sobre uma pessoa conhecida, ele perguntava: não, espera um pouquinho aí.
O que você tem para falar para mim é algo bom? A pessoa, não, não sei o quê. Pois bem. Aí ele continuava, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ele falava: o que você vem falar para mim, você tem certeza que é verdade? A pessoa, não, porque eu escutei de fulano, de cicrano, né? Aí ele tem essa regra de três, né? Quando a pessoa vinha falar algo para ele, né? E nessa regra ele já eliminava, né? Cortava o assunto. Porque via que era comentários, né? Que não tinham uma procedência positiva, né? Entendeu? Semelhante a essa criada, né? Que vinha ali espetar, né? Com aquela imagem do diabinho catucando, né? Com a vara. Oi? Como é que é? Verdade e bondade. Então é importante a gente incorporar isso, né, na nossa vida. Alguém que conversa assim, meio estranho, você perguntar, né, a utilidade daquilo ali. Aí nessa regra do texto você já vê se, né, é uma informação boa, né? Se não for, você já, eu não quero saber disso não, né? Vai embora. Porque é muito fácil você ser influenciado por comentários assim, muito fácil mesmo. Então, foi o que aconteceu com a mãe de Bharat, né? Até então ela gostava muito do Rama, né? Não tinha nada contra ele. Tinha um carinho por ele como se fosse um filho, né? De certa forma as três esposas viviam ali juntas, né? Mas ela foi influenciada, né, pela criada e nessa influência a criada falou, né? Você lembra, né, que o rei deve dois favores para você, né? Naquela época, né, que quase ele morreu, né? E você cuidou dele, e ele disse que, né, teria um débito eterno, né? Tudo mais. Ela, é verdade, né? Pois bem, né? Então peça a ele dois favores, né? O primeiro, qual era? O Bharata. Bharata, é. Uhum. Isso. Então foram os dois pedidos que ela fez para o rei, né, da Charata, né? Primeiro, para o filho dela ser coroado, né, como rei, e o segundo que o Rama deveria ser exilado, né, totalmente. Porque ela sabia que ele não ia aceitar isso nesse absurdo, né, de assumir o lugar do irmão, né? Como eu falei, né? Eram irmãos que tinham uma proximidade, eram muito queridos, né? Entendeu? Tinha assim um respeito. Aí, né, por isso que ela pediu esse expulso, né? Era muito inteligente, né? Veja como as pessoas não têm inteligência por mal, né? É uma coisa absurda, né? Mas para fazer o bem ninguém tem essa inteligência toda, né? Aí ela vai conversar com o rei, né? Ele fica muito triste, né? Mas como ele, ao mesmo tempo, ele tinha aquela palavra, né? E ele acabou cedendo, né? E dito e feito, né? Quando o Rama volta, né, dessa sua jornada, né? Esqueci de um detalhe, né? Tem o contato com Sita, né? A esposa dele, que ele conhece ela numa competição, né, como vocês puderem ver na animação. Nessa competição, né, ganharia a mão de Sita quem conseguisse, né, soltar a flecha, e o Rama consegue, né? Como ele tinha assim capacidades ocultas, né, sendo encarnação divina, ele consegue arquear e soltar a flecha, né? Então, Sita, a esposa dele, né, e volta, né, os dois juntos, né? Aí quando ele chega é que vai começar todo esse caos, né? Porque o rei vai falar com ele e nisso vai comunicar esses dois pedidos e a expulsão, né? O que acontece, né? O Lakshmana era tão próximo dele que ele não aceita isso, né? Ele diz que vai com Rama também, né? Não só o Lakshmana, mas Sita também, né? Então, vai para o exílio o Rama, Lakshmana e Sita, né? Então veja o exemplo aí de lealdade, né? Mesmo, né, não sendo uma situação de Lakshmana nem de Sita, né? Ambos aceitam ali, né? Essa situação que ele foi, de uma certa forma, forçado a passar, né? E vão com o Rama, né? Tranquilamente, né? A Sita, ela tem um simbolismo muito bonito, né? Porque ela juntar o Rama vai ser a representação do casal divino, né? A perfeita união, né? E também vai representar a importância da ligação, né? Da alma individual com Deus, né? Que os dois devem estar juntos o tempo todo, né? Então Sita e o Rama têm simbolismo muito bonito, né? Da alma e Deus, né? A importância dos dois estarem juntos, né? Por isso que ela não aceita, né? Essa situação de estar longe do Rama, né? Entendeu? Tem esse simbolismo aí por trás. Então o que acontece, né? O Rama é exilado, né? Vai ter uma vida ali de asceta na floresta, né? E o tempo vai passando, né? Nesse exílio, né, tem uma situação bem interessante, né, que eu não posso deixar de citar hoje,
devido ao simbolismo que ela traz. Né? Nesse exílio na floresta, eles vão enfrentar um demônio, né? Que tem o nome de Virada. Só que o que é mais interessante aí. Calma aí, que a gente vai chegar lá. Vocês estão muito apressados hoje, né? É aquela mulher que apareceu, né? Não. O Virada, na verdade, ele é um espírito de luz que está preso em um corpo demoníaco. Então, o Rama, o que é que ele faz? Olha o simbolismo aí. O Rama, ele liberta. Ah, liberta. Ele agradece. Então, virada, né? Vou até anotar aqui, né? É o quê? É um espírito. É um espírito de luz aprisionado em um corpo de demônio. Veja se isso aí não tem relação com a nossa experiência, né? Que é o que a gente é, né? Um espírito, né? Uma alma de luz, né? Que se identifica com a matéria, né? Com os sentidos, né? E acaba tendo uma existência totalmente animalizada, né? Então, o simbolismo aqui do Virada, né? Que na verdade era uma alma de luz, né? Presa a esse corpo, né? E vivia achando que era isso, né? Essa individualidade, esse ego, né? Esse eu animal, né? Aí o Rama vem e liberta ele, né? Dessa condição, né? Então é um exemplo de nós, né? Aqui, né? Que se identifica com esse mundo material, né? Entenderam? Então é uma coisa muito bonita, né? Que o Ramayana tem, né? Deu para entender essa parte aqui? É muito bonito na hora que ele liberta, né? Vem aquele ser luminoso, né? Isso é o que vai acontecer justamente com a gente, né? Quando a gente se perceber como almas, né? Provenientes da fonte, né? De Deus, vê que a gente não tem nada a ver com esse corpo, né? Aí isso é a verdadeira libertação. Você se vê como um ser de luz, né? Um ser luminoso. Mas enquanto você se identifica com o corpo, né? Com os sentidos, né? Com o ego, né? Esse eu mais primitivo, aí você sofre, né? Não só sofre, causa sofrimento para todo mundo, né? Aí tem esse significado da libertação, né? E todos os demônios que ele enfrenta é interessante que quando ele mata, né? Entre aspas, aquele ser maligno ele se liberta, né? Entendeu? Então traz muito o simbolismo de libertação, né? Como se a alma tivesse aprisionada e a morte fosse essa libertação, né? O ser se liberta, né? Para a sua real natureza, né? Aí, agora a gente vai falar, né? Sobre as forças opositoras, né? Que é o Ravana, né? O Ravana, que é o manda-chuva, né? Então, existia um reino. Deixa eu ver aqui, né? Então, seria algo mais ou menos assim, né? Não sou bom isso aqui, mas aqui seria a Índia, né? O Rama estaria por aqui, mais ou menos. E esse outro reino seria Sri Lanka. De fato existe esse reino. Então, o Ravana, né? Ele possui um exército de seres que vivia aqui, em Sri Lanka. Tá bom? Então, o Sri Lanka está localizado ao sul da Índia. Tá bom? Uma das filhas de Ravana, né? Porque ele é conhecido como o rei dos demônios, né? De 10 cabeças. Ela se encanta com Rama, né? Só que ela tem uns desacertos com ele, né? Porque ele não quer nem saber dela, né? Aí nisso ela vai tentar agredir, né? A Sita, né? E eles, né? Chega pra lá nela, ela volta, né? Para falar com o pai dela, né? Quando chega lá ele fala, olha pai, tem
uma moça muito bela, né? Ela já queria toda uma situação também, né? E eu acho que ela seria perfeita para você, né? Para ser sua esposa, né? Aí ele começa a mandar, né, os seres ali, né, primitivos do reino dele para sequestrar a Sita, né? Entendeu? Beleza. Aí o Rama, né, ele vai ali encontrar uma tribo de macacos, né? A gente tem a tribo de macacos, onde tem um, né, bem especial, que é o Hanuman. E quem é o Hanuman? É um metade macaco e metade humano, né? Então, como os indianos têm esses contos de uma forma assim bem querida, eles acabam olhando a natureza de forma diferente também. Por exemplo, né? Como tem o Hanuman aqui, né, que seria um deus em forma de macaco, lá na Índia é muito comum você ver macacos ali caminhando pela rua, mas eles não fazem nada. Porque é como se os macacos fossem, né, como é que eu posso dizer, conectados a Hanuman, né? Então, como eles têm um carinho por esses contos, eles têm também um respeito por seres da natureza, né? Entenderam? Então, Hanuman, né, que é um deus com poderes, né, poderes mágicos, por exemplo, a capacidade de crescer, né, a capacidade de voar, né? Então, isso seria o Hanuman, né? Um dos chefes aí dessa tribo, né? É. Então a Sita, né, é sequestrada e vai aqui para esse reino, né? Sri Lanka. Tá? Deixa eu fazer o nome aqui. Esse reino de fato existe, tá? A gente vai falar sobre ele. O Sri Lanka. O que acontece? Eles perceberam que não tinha como atravessar, né? Aí eles vão lá se concentrar, né? Vai pedir ajuda, né, ao deus do mar. E ele concede essa ajuda, né? Pede para eles colocarem as pedrinhas, né? E elas vão se manter ali, né? Para eles atravessarem, né? Mas, o detalhe, né? Vocês lembram que aconteceu o quê? Passou 7 dias. Sim. No 8º dia não deu resposta. Mas o que aconteceu, né? Depois disso? Eles criam uma ponte, né? Criam uma ponte. E essa ponte, pasmem, ela existe. E conseguiram ver pelo satélite. Há uma construção aqui, submersa. Cientistas acham que é uma construção natural, né? Mas tem essa visão, né? Que de fato essa ponte ela foi construída, né? Com tecnologia ali avançada. Tem macaquinhos colocando pedra na água, tá? É um absurdo, né? Então, essa ponte ela existe e você consegue ver pelo satélite. Então, como é que os antigos sabiam disso? Tem tipo o formato. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas para quem estiver em casa eu vou colocar a imagem, né? Mas tem uma ponte aqui atravessando, né? Então eles vão lá, né, constrói essa ponte, né, tem aquela luta, né, toda aquela coisa, né, e conseguem finalmente resgatar a Sita, né, voltam para o reino, né, de Ayodhya, tinham passado o período de exílio, né, ambos fazem uma grande festa, né, depois se iluminam e vão para o plano espiritual. Então termina assim, olha que interessante, né, o simbolismo, né, porque concluíram a sua experiência, né, e voltam para a morada espiritual, né. Agora, né, agora a parte boa. Agora a gente vai falar sobre o simbolismo esotérico da coisa, né? Tá bom? O Ramayana, assim como outros épicos, assim como outros contos, né, de religiões, falam sobre armas, né, carruagem voadora, né, isso tem no Ramayana também, armas que soltam lasers, né, como vocês puderam ver. Então, de onde é que vem, né, essas informações? O que é que a gente pode pensar, né? Muitos esotéricos, né, acreditam, né, que na verdade esse conto do Ramayana, né, assim como outros contos que falam sobre destruição, né, grandes destruição em massa, na verdade aconteceram num período muito antigo da humanidade, coisa de 10 mil anos atrás, numa civilização conhecida como Atlântida. Alguém já ouviu falar sobre isso? Isso. Então, há 10 mil anos atrás, existia um projeto, né, projeto aqui nesse planeta, o qual, né, essa civilização, ela chegou no ápice dela, né, tecnológico, né, científico, só que o pessoal se perdeu, né? Então, como eles se perderam, eles acabaram caindo na questão da destruição, né, de guerras, de morte, né, da forma que acontece exatamente hoje. Veja as nações, né, guerreando. A gente percebe que teve uma evolução, né, da ciência, da tecnologia, mas espiritualmente as pessoas ainda estão muito primitivas, né? Então foi exatamente o que aconteceu em Atlântida.
Então, o que levou à destruição desse reino, né, desse continente, foi o uso indevido da tecnologia. Então, eram pessoas detentoras de grandes tecnologias, só que utilizaram para o mal, né? Para guerrear com outros reinos, né? Porque não existia só a Atlântida, né? E é interessante, né, que o Platão ele fala sobre esse reino perdido, né? Através de histórias, né, que ele escutou há muito tempo atrás, né, de outro pensador, né, que foi para o Egito, entendeu? Então, de fato, existiu esse continente, né? E o que levou à destruição foi o uso da tecnologia, né, indevido, né? E a gente está no mesmo ponto, né? A gente está no ápice da ciência e da tecnologia, mas está usando como, né? Muitos países ainda estão em guerra, né? Infelizmente, né? Entendeu? Ainda muitos têm pandemias, né? Né? Então, o que a gente percebe é que o ser humano nunca muda, né? E a história da humanidade, ela é sempre guerra, não é morte, né? Parece que o ser humano nunca muda, né? Entendeu? Aqueles que mudam, né? Ascensionam, né? Vão embora, vão para outras experiências, né? Mas boa parte ainda está presa a essa energia, né? Material, né? Da destruição, do ego, né? Porque é do ego que vem isso, é sentimento de posse, né? Você querer o que é do outro, né? Entenderam? Aí, né? Faz sentido você analisar por essa ótica, né? Aquela história até da Bíblia mesmo, né? Da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Não foi algo naquele período ali da Bíblia, né? Foi algo muito anterior. Porque esses povos eles têm um domínio de tecnologia avançada, né? De armas nucleares. Então, isso é uma descoberta, né, que a ciência ainda não conseguiu chegar nela. Porém, na Índia, olha, os arqueólogos, através de escavação, encontraram uma cidade muito antiga. E nessa cidade, né, alguém teve a brilhante ideia de utilizar não sei como é que se chama, né, um aparelho, para ver o nível de radioatividade. E ficaram chocados, porque é um nível altíssimo de radioatividade. E esse nível de radioatividade só é constatado onde tem experimentos de bomba atômica. Eles ficaram abismados, né? Como assim, né? Que até então pensava-se o quê? Que os povos antigos eram primitivos, né? Não tinham domínio de tecnologia. Né? Mas você vê construções como a pirâmide, né? Entre outras, que choca a ciência até hoje, né? Então, os povos antigos tinham tecnologia, entendeu? Por isso que tem esses contos, carruagem voadora, né? Não era cavalo ali puxando, né? Isso aí não faz sentido, né? Só que as pessoas de antigamente não tinham referências para comparar, né? Mesma coisa, só você ir para 2.000 anos atrás com um iPhone. Você vai dizer, o que é isso, né? Entendeu? Vamos dizer, um pedaço de madeira, né? Com um botão. Eles não tinham referência para analisar, né? Então, certamente o que eles viam no passado eram naves voadoras, né? Entendeu? Vinham tecnologias, só que não conseguiam, né, explicar aquilo que estavam sendo visto, né? Então, muitas dessas informações que há nos textos sagrados, elas são decorrentes desse período. Entendeu? De destruição, enfim, de tudo isso aí que aconteceu no passado. E tem esse relato aí da Índia, né? A cidade é Mohenjo-Daro. Depois pesquisem lá, né? Mohenjo-Daro, né? Vocês vão ver, né? Uma cidade que foi descoberta, né, arqueologicamente na Índia, né? Hoje não é mais a Índia, né? Porque hoje é o Paquistão, mas antigamente fazia parte da Índia. Aí descobriram essa cidade no Paquistão e tem um nível altíssimo de radioatividade, mostrando que houve lançamentos ali, entenderam? Inclusive encontraram pedras, é, como é que é o nome? Vitrilizadas, se eu não me engano, como se fossem cristais. E para isso acontecer, né, tem que chegar a uma temperatura altíssima, né? Então só lançamento de bomba nuclear, entendeu? Para explicar isso aí, né? A pedra ela fica como se fosse um cristal, sabe? Fica como se fosse um vitralizado, né? É interessante. Encontraram corpos de família, né? Tem um que é bem clássico, que está lá dois adultos, né? E uma criança no meio, assim meio que se abraçando, mostrando que houve ali algum acontecimento que fez com que morresse todo mundo imediatamente. Né? Aí isso aí choca o mundo da ciência, né? Porque eles não sabem explicar, né? Mas com essa visão que a gente tem, né, dos textos antigos, nessa visão mais espiritual, fica possível a gente analisar, né, que realmente houve isso aí no passado, né? Talvez com o tempo a gente descubra, né, tudo isso, né? Não tem outra explicação, né? Dessas armas tecnológicas, nessas capacidades, né, que a gente vê nos textos, né? E tem um fundo de verdade. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Tem um fundo de verdade por trás disso, né? Não quer dizer que a coisa aconteceu da forma que é, né, mostrada, né? Que é muito lúdico, né? Vocês puderam ver, né? Mas ele tem um fundo de verdade, né? E talvez tenha existido sim um Rama, né? Tenha sido um ser iluminado, né? Foi, quem sabe, um rei, né? Que comandou um reino, né? E estava em guerra com outros. E a partir disso, né? Veio esse conto do Ramayana. Quando existem inclinação, eu lembrei da questão da mensagem moral, né? Uhum. E aí eu botei umas pausas, eu escrevi essas coisas, porque foi justamente nessa parte da. Eles estavam guerreando
Deixa eu dar isso aqui pra tu. E na hora da cremação, que é quem cremar os corpos, Pode segurar para o pessoal de casa ouvir? Pode falar. Então, essa questão moral, né, da mensagem do filme, na hora que eles estavam guerreando lá, um dos soldados dele, né, aliado, ele questionou por que estavam cremando os corpos dos inimigos junto com os dos dele. E aí eu vou anotar essa parte porque eu assim, achei massa o que ele ia respondendo. Aí ele colocou assim: na morte não existem inimigos. E eu entendo, a gente sabe, né, que mesmo quando a gente parte para o plano, a gente continua, mas eu acho que ele quis dizer a questão de, naquele momento, né, que se encerra, né, essa questão da matéria aqui, não era para ter mais distinção, porque ele estava falando justamente da cremação, vai cremar todo mundo junto, né, eu achei bem interessante isso. Aí ele colocou: todos nós recebemos dos deuses a dádiva preciosa da vida. É mais importante ser um bom ser humano do que ser um bom chakra. Aí esse chakra, eu não sei o que ele quis dizer, se era, eu até procurei o significado e estava meio que relacionado a chakra mesmo, que ele falava da questão, como se fosse a questão do ciclo, mas de ser uma arma, como se fosse arma. Era no sentido meio de guerrear, entendeu? Então, melhor ser um ser humano do que ser um bom chakra. Não viemos nós de uma mesma fonte? Quando ele responde com essa pergunta, não viemos nós de uma mesma fonte? Contudo, alguns de nós, em ignorância, apontamos arcos e flechas contra nossos irmãos. Vou rezar por um mundo, rezar, eles lá na animação, né? Vou rezar por um mundo livre de todas as guerras, onde o homem não levante sua mão contra seu próprio irmão. Eu achei isso tão lindo, Perfeito. muito lindo. E a última coisa que me chamou a atenção também é que quando ele se vê de frente, né, pro demônio de 10 cabeças, e ele perde a espada na hora, ele começa a mentalizar, e ele emite o Om. E nessa hora, o seu mantra é que faz aquela, que vira como se fosse uma arma, né? A Funcionar. roda, o símbolo, o luminoso, e ele arremessa. Mas me chamou muita atenção também que o filme tendo o Om. Foi isso. A animação ela tem muitos níveis, né? Tem muita coisa que dá para falar sobre ela, né? Tem exemplos éticos, né? Espirituais, que traz uma visão mais profunda, né? Sobre esse conto, né? Mas tem muita coisa que dá para abordar, né? O Rama, por exemplo, ele é um exemplo perfeito do que é você fazer o dever corretamente. Porque mesmo quando ele é expulso, ele não luta contra aquilo, ele aceita. Aceita como um dever, né? Tudo bem, né? Eu vou. Então veja, né? Que exemplo perfeito, né? Uma outra questão que me lembra agora, a partir da tua fala, é a questão do apego. Porque, ainda que ele amasse Cida, quando ele achou que Cida tinha morrido, ele sentiu outro. Mas ele não se apegou àquilo e ele continuou cuidando do irmão. Então, ele foi atrás das ervas, das coisas que para cuidar. Porque ele sabia que ele não sabia que Cida, né? Assim, ainda estava. Alguém que orientou, né? Não, mas ela pode, você pode ser uma encenação, ela pode estar. Mas assim, ele sentiu que, mais ou menos, perdi uma música, mas ele deixa. Assim, ele não se apega àquilo. E usa as forças dele, eu digo assim, né? De fala, né, gente, para cuidar do irmão. Perfeito. Eu achei isso bem interessante também. Eu penso assim, né? Que muitas vezes, né? Os grandes sábios, né? Da Índia, talvez tenham utilizado, né? Esse plano de fundo, né? Desses acontecimentos para tentar trazer uma mensagem de elevação para a humanidade, né? Porque se fosse se prender esse aspecto da guerra, né? Da morte, da destruição, qual o sentido que isso ia trazer, né? Para a posterioridade, né? Então, tentaram trazer ali, né, uma situação antiga, só que com um olhar mais espiritual, né, para ajudar a humanidade, né, ainda primitiva, né, presa ao sentimento animal, para realmente ajudar, né? E é o que aconteceu, né? Hoje os hindus têm um carinho muito grande por Ramayana, né? É um canto muito bonito, né, muito belo, né? Tem vários ensinamentos, como a gente falou, né? A gente tentou pegar alguns pontos, né, mas seria impossível falar sobre tudo, né, detalhadamente, né? Suelen também trouxe partes muito assim, profundas, né? Que a gente pode aplicar na nossa maneira de agir com as outras pessoas, né? Vendo todo mundo como igual, né? Porque todo mundo que está aqui está no mesmo barco, né? Está tendo suas experiências, né? Passando por desafios, então é importante a gente ter esse olhar, né? Mais compassivo com as outras pessoas, né? E se apegar ao nosso dever, né? Porque o Rama ele tem esse significado profundo do dever, né?
do Dharma, né? Porque esse dever, né, essa missão que todos nós trazemos, ela é conhecida por essa nomenclatura, Dharma. Então, Dharma é o dever que todo mundo traz, né? Então, o importante é você fazer o seu dever bem feito, da melhor forma possível. O Rama é uma representação disso, né? Do que é fazer o dever bem feito. É você, né, mesmo na dificuldade, você seguir firme. Você ficar ali chorando, desistir. Não, você sofre, né, com apego, como o Sérgio fala, mas você vai até o fim. Você entende que é o seu dever. E no livro, né, ele até traz essa visão mais ampla, Suelen, que tudo ali que acontece, né, mesmo a interferência da criada, foi como é que eu posso dizer? Uma orquestra ali divina para que tudo pudesse acontecer daquela forma. Então tudo ali foi planejado do alto, né? Nossa vida não é assim também, né? Um planejamento. Então até mesmo aquela situação ruim, né, que fez com que o Rama fosse exilado, foi um planejamento, né? Foi tudo orquestrado para que acontecesse daquela forma, né? Você vê o Ravana, né, um ser do mal, né, recebendo ali dádivas de Deus, né, entre aspas, né? É como se tudo fosse ali planejado, né, para que as coisas seguissem, né? Cada um interpretando o seu personagem, né? Então o Rama ele tem que ser exilado. Tinha que acontecer tudo aquilo ali, né? E era um aprendizado para ele, de uma certa forma. Então, da mesma forma, vale para a nossa experiência aqui. Tudo é um planejamento, né? E com essa visão espiritual fica mais fácil a gente entender isso, né? As guerras, né? O sofrimento, né? Tudo tem um motivo, né? Porque a gente sabe que a alma é eterna, né? O que é uma existência para a eternidade, né? Nada, né? Um sonho. Entendeu? Então a gente vem, tem uma experiência, depois volta, né? Volta como? Como um ser de luz, né? Que realmente a gente é. E muitas vezes é forçado a ter outra experiência, até que essa luz ela acenda e você não tem que voltar mais aqui, né? Você conclua essa experiência, né? Mas o Ramayana ele é perfeito, ele é muito bonito, né? O ensinamento que ele traz, né? E serve para os dias de hoje, né? Perfeitamente. Então, pessoal, queria agradecer, né?